Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Instituto Gatuede, a editora Gatuede. Esse aqui é o nosso evento feminista e hoje a gente está aqui com Lina Mara Muniz, poeta, professora, uma mulher que está movimentando a vida e mudando a história. Ela muda a história dela, muda a história de várias crianças na educação. Vou ler aqui um pouquinho a mini bio dela e depois ela vai completar. Me chamo Linamara Muniz, professora, alfabetizadora e coordenadora escolar. Meus conhecimentos adquiridos e experiências educacionais foram se aprimorando ao longo de minha jornada profissional, me possibilitando o prazer e a paixão pela arte da escrita. Linamara, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui. E eu quero começar fazendo a pergunta que eu fiz para todas: quem é Linamara? Para além da Minibi. Boa tarde a todos, eu espero que vocês consigam me ouvir. Eu peguei essa virose, estou com um pouquinho, minha garganta está um pouquinho querendo fechar. Mas, enfim, eu quero falar um pouquinho assim de mim, dizer que eu não me vejo ainda como uma poeta, até porque ao longo da minha vida eu sempre escrevi, sempre só para mim. Há pouco tempo eu comecei a externar minhas poesias, levar mais adiante, as pessoas já têm me ouvido um pouco em alguns encontros, né? E assim, eu posso te falar assim que eu sou uma pessoa, eu gosto muito de escrever a partir do momento daquilo que eu sinto, ou daquilo que eu vejo, ou daquilo que de repente surge como uma inspiração. É assim que acontece esses momentos de escritas. E geralmente eu gosto de passar para o papel, né, o que eu estou sentindo. Então eu gosto de externar os meus sentimentos. Alguns poemas têm a ver comigo mesmo, com a minha vida, ou com meus sentimentos, com as minhas emoções. E agora sim eu já estou conseguindo desenvolver poemas assim já direcionado, tendo outras diretrizes. E é uma das coisas que eu sinto um imenso prazer em fazer, que é escrever. Isso me deixa muito, muito bem, me deixa muito feliz. Conseguir passar as palavras para o papel é algo assim que te deixa assim muito satisfeito contigo mesmo. Porque externar o que a gente sente, externar o que a gente sente, falar é muito fácil. Mas para algumas pessoas é muito difícil escrever. Então, é o que eu consigo fazer quando eu estou inspirada ou quando por algum momento começa a surgir da minha cabeça as palavras, elas vão surgindo e eu sinto a necessidade imensa de escrever. Linamara, a gente se conheceu naquele dia lá no sarau. Nunca mais vou te Sim. largar, viu? Te cutucar até tu publicar um livro. Ai, ai, que bom isso. A gente tem que jogar para frente, né? Jogar para frente. Todas as mulheres que passaram por aqui, a gente teve essa conversa, né? Sobre o quanto é difícil a gente conseguir colocar para fora mesmo aquilo que a gente escreve, né? Ter coragem de Sim, mostrar, olha aqui o que eu escrevi, né? Porque a gente sempre está recebendo críticas, né? Nós mulheres, a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente é boa professora, provando que a gente é boa nisso, boa naquilo outro, que a gente é uma boa poeta, que realmente a gente é artista. É difícil, sim. sim. Tu tá de parabéns por estar conseguindo fazer, por estar tendo essa coragem. Isso é muito bom. Sim. Sendo que essa minha coisa de escrever, essa inspiração é de muito tempo. Eu acho que eu tinha menos de 15 anos quando eu comecei a escrever e, tipo assim, e foi, e ao longo do tempo, como eu falei, né, até essa questão mesmo do trabalho na área da educação,
Eu tenho uma experiência que ela é muito bonita, que foi quando dando aula para jovens e adultos, e aí eles começaram com um acróstico, né? Porque sempre a gente começa a escrever, quando a gente tem essa coisa para escrita, é acróstico, né? A gente começa a fazer acróstico, então eu me lembro muito bem que eu trabalhei com uma turma em que o meu aluno, o mais velho, para você ter uma ideia, vamos dizer assim, o mais idoso, ele tinha, eu acho que quase 84 anos, e ele não sabia nem ler nem escrever. E quando ele iniciou, né, o processo de leitura, ele ficou muito feliz, me agradeceu muito. E são os registros que eu tenho guardado, porque eu tive que defender esse trabalho lá em Goiânia, né? Porque não é fácil você ser alfabetizadora de jovens e adultos, porque a gente sabe que a gente precisa instigar o aluno a aprender. Então, para mim, foi uma das melhores experiências da minha vida. E ter levado para a sala de aula um pouquinho de poema, um pouquinho de escrita, isso foi muito, muito, muito gratificante. E ter ido para um outro estado para apresentar esse trabalho, mais ainda. E como foi assim que chegou as primeiras literaturas na mão da menina Linamara, assim? Bem, na verdade, eu já gosto de literatura, né? Eu gosto muito de literatura. Antes de eu fiz 2 ensino médio, então o primeiro ensino médio que eu fiz, ele estava relacionado com a disciplina que tinha literatura. E literatura, para mim, ela é assim, eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de poemas, tanto é assim que é muito interessante falar sobre isso, porque até então, ninguém nunca havia me perguntado isso, né? A coisa de tu pegar os livros e começar a ler. E eu fazia muito isso, eu procurava muito nos meus livros, principalmente nos livros quando eu comecei a lecionar. A primeira coisa que eu fazia era ler todos os textos do livro. Todos os textos, eu gostava de ler todos os textos um por um. E eu lembro muito bem que eu não esqueço de algumas leituras que eu fiz lá atrás, né? Que ficaram muito assim recentes ficaram ainda muito na minha mente, né? Dessas leituras que eu fiz lá anteriormente, lá atrás. E lembro também que eu ganhei um livro de poemas que haviam sido das pessoas privadas de liberdade. Eu ganhei no centro comunitário onde eu dava aula, e era muito interessante o poema dele, e foi uma das coisas assim que ficou muito na minha cabeça, a leitura que eles faziam da questão de serem privados de liberdade, e todos os poemas dele eram relacionados à liberdade. Então, assim, eu quero te dizer que eu li muita coisa, eu não posso nem, assim, eu não tenho nem como te citar agora, mas uma das pessoas que eu sempre gostei de ler muito é Paulo Freire. Eu gosto muito da leitura do Paulo Freire, dos livros de Paulo Freire. Eu não sei te dizer agora, com total como eu posso dizer, exatidão, os livros que eu li, porque, como eu estou te falando, eu li tantos livros, tantos e tantos e tantos, que fica até difícil. Mas tem um também que eu gostei muito, que é Se a Minha Mesa Falasse, que era um livro escrito por uma pedagoga, e eu achei muito interessante esse título, né? Se a Minha Mesa Falasse, porque a professora, na mesa que ela está, ela passa tanta coisa ali naquela mesa, ela enfrenta cada situações, ela resolve cada situações, e esse título foi um dos títulos também que ficou muito na minha cabeça. Se a Minha Mesa Falasse, que foi um livro de uma pedagoga, que eu não sei te dizer agora o nome dela. Mas, enfim, são muitas e muitas, muitas leituras que eu fiz, e também eu acredito assim que, lógico, né, que teve sim, posso te dizer, que colaboraram, né, para essa minha paixão pela leitura também. Muito bom. Aí, Linamara, eu te cortei, que estava falando sobre o teu trabalho de alfabetizadora. Conta mais para gente sobre essa tua trajetória como professora, que é Ah, tão sim, bonita, né? Ser uma sim, sim, sim. alfabetizadora é importantíssimo. Muito, 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 muito importante. Como eu falei, né, foram 4 anos de experiência, e nesses meus 4 anos foram 2 viagens feitas. Uma foi para Goiânia, toda para demonstrar o meu projeto, né, o meu trabalho, que era desenvolvido dentro do Barreiro, que é um lugar que pode ser chamado de linha vermelha. Então, eu dava aula no centro comunitário, lá dentro mesmo, lá dentro.
E, tipo assim, essas experiências com a alfabetização de jovens e adultos, ela me trouxe, assim, muito, muito, muito conhecimento, porque é você vivenciar no dia a dia a vida de cada aluno, as situações que eles vivem, e você se sentir parte da vida deles, a partir do momento que eles conseguem te relatar, né? É muito importante. Então, foi uma experiência muito grandiosa para mim, que eu guardo até hoje. É, trabalhar com alfabetização de jovens adultos, ele te dá assim, uma capacidade de poder viver um pouquinho da vida daquelas pessoas que, por algum motivo, não tiveram a chance de estudar, não tiveram a chance de aprender a ler e escrever. Então, eu ter participado da vida desses meus alunos foi muito importante para mim, foi uma experiência muito grandiosa. E riquíssima, né? Desculpa, e riquíssima também, uma experiência riquíssima em conhecimento, porque ninguém detém conhecimento, então a gente vai aprendendo com o outro até aquilo que você não sabe. Então foi uma experiência riquíssima para mim em conhecimento. Ah, com certeza, né? Ter o contato com outras pessoas, outras culturas, né? Outras realidades. E Sim, ajudar as pessoas a descobrirem o outro universo é uma coisa muito, muito bacana, muito enriquecedora mesmo. Contribui, inclusive, para o teu lado literário, né? sim, sim, com certeza. Elinamar, em que momento que, assim, do dia, nesse corre doido aí, que quase que a gente não consegue gravar, tu senta Verdade. assim, respira e escreve. Em que momento tu consegue fazer isso, mana? Na verdade é assim, Leila, como eu falei agora há pouco, né? É muito relativo essa questão de parar para escrever. Eu só faço isso geralmente à noite, eu só faço quando eu estou sozinha. E também ela surge muito assim, de repente eu estou lavando uma louça e de repente surge um tema, um título na minha cabeça, ou algo que de repente me dá vontade de escrever e eu paro o que eu estou fazendo, eu vou lá, pego o celular e se alguém quer falar comigo, eu digo para não falar nesse momento. Então, tipo assim, não tem um horário certo, tu tá me entendendo? Quando eu quero escrever algo, tipo assim, só que a inspiração não veio, eu preciso ficar no meu quarto sozinha e geralmente é à noite. Quando essa inspiração ela vem do nada, tipo assim, eu estou ali fazendo algo e aí vem uma frase, vem uma palavra, vem algo, eu tenho que correr para o celular porque eu já nem corro mais para a caneta, eu já corro direto para o celular, que é para registrar no celular, entendeu? Mas antigamente eu me lembro muito benzinho que eu fazia muito isso no papel, no papel, no papel, no papel. E como você mesmo falou, a gente tem uma lida, né? Uma lida, uma correria, ficou meio muito apertado. Realmente te peço até desculpa por isso. Eu te agradeço pela compreensão também, porque é aquela coisa, né? A gente tem uma lida, a gente tem uma demanda, a gente tem que resolver isso quando não é família, é trabalho, enfim. E aí a gente fica nesse corre-corre, mas aí a inspiração vem, o poema aparece, ele surge e ele nasce. É bacana. Eu acho que com todo mundo é assim, né? Porque tem o dia a dia, tem que fazer as Sim, coisas, tem que trabalhar, tem que produzir outras. A gente tem que inventar, né? Inventar um momento para a gente escrever realmente. Tem que inventar sim, uma técnica para a gente. Cada pessoa, cada escritora, cada poeta tem a sua particular ali para conseguir escrever alguma coisa, dizer para o mundo o que está pensando. Né? Tá lá mexendo o feijão, aí vem aquela palavra na mente, sai correndo, larga a larga, panela de feijão, desliga o larga o fogo, não feijão, pode perder, não pode perder, não pode perder o momento da pode inspiração. perder. Entendeu? É, A inspiração surgiu, tu tem que escrever, seja onde tu estiver. Enfim, tu precisa passar pro teu celular, tu precisa escrever, porque é uma coisa que fica ali te instigando. Enquanto tu não escreve, tu é, não sossega. fica, parece coçando o nosso cérebro, enquanto a gente não põe no Sim, sim. papel. É isso mesmo, é isso aí. E tu já tem um livro organizado assim? Já tem umas poesias organizadas para montar um livro?
Eu não tenho livro, até porque eu não tinha essa pretensão de escrever um livro, tu tá me entendendo? É como eu te falei, a escrita, ela surgiu assim na minha vida, assim, desde bem nova, bem mais jovem. Eu fico triste por não ter mais esse registro comigo. Até pouco tempo eu ainda tinha, agora eu não sei mais. Sai daqui, muda dali, saí da casa dos meus pais, fui morar em outras casas, e acabou que eu não encontro mais esses registros. Mas é tipo assim, eu não tinha essa pretensão alguma, nunca tive pretensão alguma de escrever um livro, nunca foi assim, nunca vinha parado para pensar sobre isso, mas assim, né, posso pensar nisso mais lá na frente agora, né? Quem Comece a sabe? pensar, Isso, quem sabe? participar dos nossos saraus. Muito Aham, com sarau certeza. aí para participar, começar a Sim, com jogar com o certeza. mundo com mais, né? Dia 5 nosso de encerramento desse evento aqui, mas dia 29 tem a nossa festinha aqui, agora, Ah, final de tá, semana. dia 29, né? Vai ser no domingo, no caso, né? Domingo, Olha só, Nina Mara, eu vou te deixar sozinha aqui no palco para te ler as tuas poesias. 10 minutos sozinha para ler as poesias. E depois eu volto para a gente continuar a nossa conversa, tá bom? Certo, tudo bem. Deixa eu me organizar aqui, que eu passei com outro celular aqui também. Tá. É, há pouco tempo também, Leila, eu desenvolvi em sala de aula o tema que foi o Dia da Escola. Eu pedi para meus alunos escreverem poemas. Ah, E bacana. foi muito interessante, porque saiu cada poema assim, lindos, lindos, sobre a escola. E também no segundo semestre eu quero voltar novamente com esse projeto, né? Trabalhar é, é, esse gênero em sala de aula, né? Que é o poema, que é a poesia. E Sim. aí, para o segundo semestre, eu já estou com um projeto para trabalhar o poema. Eu quero ver se eu consigo abordar um tema, né, que fale sobre reciclagem, sustentabilidade, re- é, é, recriar as coisas, sabe? Reutilizar, enfim, Ah, uma proposta que eu tenho para a escola para poder trabalhar o segundo semestre, né? Desde que eu consiga trabalhar com interdisciplinaridade, né? Várias disciplinas sim. envolvidas nesse projeto. É um projeto, vamos lá. É um projeto. Um mega projeto, tá? Que dá um trabalho. Projeto, verdade. Bora organizar um e-book para a galera dessas poesias. Um e-book bom que o custo é menor. O pessoal distribui no Certo. celular mesmo para todo mundo. Vamos conversar para a gente fazer. Eu vou ler um poema que eu fiz, foi o do Dia do Meio Ambiente, tá? Deixa eu dar uma organizada aqui. É, Bem, eu vou ler para vocês um poema que tem por título Tons de Verde. Onde estão? Alguém viu por aí? Procuro pelo verde limão, que não encontro não. E o verde oliva? Ainda continua viva? Em algum lugar? E o verde água, então? Sumiu com a poluição? Ah, qual triste é a minha constatação. E o verde bandeira, que representa o verde de nossas matas, agora desmatadas e maltratadas, sendo saqueadas por motivos egoístas. E o verde musgo e o verde folha, que com seus tons fortes representados, seus tons fortes representados em uma tela, eram antes paisagem vista da janela. Até Chico Mendes, há 35 anos, queria saber: cadê o verde daqui? O verde escuro deu lugar ao verde cinza das folhas caídas, mas no verde dos teus olhos, bem lá no fundo, eu consigo ver a esperança renascer e não deixar nada morrer. Essa foi uma inspiração que eu queria muito escrever algo sobre o meio ambiente.
Então, eu me inspirei nos tons verdes, né, da nossa floresta, que infelizmente, né, continua sendo destruída, desmatada, causando queimadas e a poluição cada vez mais aumentando. Vamos para a próxima. A casca. A casca de tudo. A casca do fruto, da planta, do animal. Desculpe. A casca do homem, envolvendo, guardando e protegendo. A casca dura do couro, antes coberta e escondida dos pensamentos censurados. A carapaça dura, resistente, resiliente e rígida. Deixando a mostra, aponta onde tudo começou. Uma palavra surgiu e se fundiu a uma frase, a um verso. Então, um poema nasceu. É assim que eu vejo, sabe? Eu vejo que todos os poetas eles são envoltos a uma casca. Ou, como eu coloquei no início, né? É a casca do fruto, da planta, do animal, a casca do homem. Né? E quando essa casca se rompe, quando a gente permite que essa casca se rompa, a gente descobre tantas coisas, sabe? Tantas coisas vão surgindo lá de dentro. A gente só precisa ter a coragem realmente de romper essa casca aí. Essa casca dura. Bem, vou ler uma que o tema é Um Poema Nasceu. Ainda há tempo, tempo de idealizar, se arriscar, tempo de compor memórias, mesmo que o tempo corra agora. Ainda há tempo. Não olhe no relógio e nem no calendário. Eles são cronologia dessa máquina do tempo. Seja as suas sequências de acontecimento, pois ainda haverá tempo em algum lugar nessa sequência linear. Bem, esse poema ele fala que ainda há tempo para a gente escrever, se inspirar, colocar para fora aquilo que às vezes a gente guarda lá dentro do peito. Então, sempre haverá tempo, sabe, para você pegar na sua caneta, no seu lápis, ou até mesmo no seu celular e digitar o que você sente, colocar para fora, externar os sentimentos que estão escondidinhos lá no fundo. Ou se não for para externar um sentimento seu, mas para colocar para fora aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Poesia e poemas são isso. São palavras que saem sem a gente precisar fazer muito esforço. Deixa eu procurar o próximo aqui. Bem, esse eu fiz em homenagem ao meu irmão, que todo mundo já conhece, né? O Márcio Muniz, que ocupa a 10ª cadeira na Academia de Letras, que para nós é um grande orgulho. Nós passamos a ser conhecidas, né? Eu, minha irmã também ela escreve, e nós passamos a ser conhecidas assim através do Márcio, né? Que é o nosso irmão caçula, e já escrevi há muitos e muitos e muito tempo. Então esse poema eu fiz para ele em homenagem a ele. Um pouquinho de água, que a garganta está querendo falhar. A transformação. Meu coração sangra e o meu corpo degenera em uma constante mutação. Já não sou mais hoje. Quem eu fui ontem já não sou mais hoje. A sequência de um ciclo se inicia com uma necessidade constante de transformação. Repito, quem eu fui ontem já não sou mais hoje. Esse processo é assustador e ao mesmo tempo fascinante. A transformação não está completa ainda, mas a metamorfose
começou em uma relação fiel com o meu próprio eu. Bem, quando se fala de transformação, né, todo mundo quer saber. Eu tenho essa mania, né, de querer, eu gosto de explicar o que eu escrevi, eu acho que isso é mania de professor, de tanto explicar as coisas. Bem, quando eu me inspirei nesse poema, escrever esse poema, na verdade, eu penso em todas as pessoas que, por algum motivo, passaram por um processo de transformação. Meu irmão, ele é uma grande inspiração para mim, como ser humano, como pessoa, porque ele passou realmente por um grande processo de transformação. E também eu tenho escrito também esse verso pelo fato também de ter passado por, constantemente estar passando por uma transformação na minha vida. Sejam elas boas ou não, mas sempre a gente está passando por processo de transformações. Então, esse poema, além de dedicar para o meu irmão, quero dedicar a todas aquelas pessoas que, por algum motivo, por algum instante, passaram por motivo, por algum motivo algum, por transformações. Então, eu dedico esse verso não só para o meu irmão, como para todas as pessoas que necessitaram passar por transformações na sua vida. Bem, como eu estou falando para vocês, né? Esses são alguns poemas. Como eu estou utilizando o celular agora e eu consegui passar só alguns para o outro celular, são os meus poemas que eu sempre consigo escrever, como eu falei assim, não tenho muito tempo, mas quando surge a inspiração, ou quando há necessidade realmente de fato que eu quero escrever algo pelo qual eu estou sentindo, ou pelo qual eu estou passando, ou pelo alguma coisa que esteja acontecendo no mundo, né? Em geral, eu sempre tento me concentrar para escrever, porque é a forma pela qual eu consigo externar os meus sentimentos. Então, falar como uma poeta, para mim, assim, como a Leila está me colocando agora, né, nesse patamar de poeta, para mim, assim, é muito, muito gratificante, muito gratificante. Eu acabei de falar agora há pouco, Leila, que eu tenho essa mania, né, mania de professor, de explicar. Então, eu quis falar um pouquinho de cada poema, né? O que cada poema está falando, o que cada poema quer expressar, né? E é isso. Eu achei um poema mais forte que o outro, mais bonito que o outro. Muito bom. E bacana Sim, saber mais um pouquinho da história do Márcio, que ele não sim, fala sim, muito, sim, né? ele não fala, verdade. Mas legal, assim, Márcio é uma pessoa muito bacana, um poeta de mão cheia, assim, um artista muito doido e Sim, faz parte da Gatued também, faz parte da Albel, faz parte da Albel com ele. Muito legal, muito, muito bom conhecer mais um pouquinho esse meu sim, amigo, sim. É esse bom, artista converse com ele, converse potente. com Esse artista potente. Vai ficar muito feliz quando ver essa nossa gravação aqui. ele. Vai, com certeza ele vai ficar feliz, sim, com certeza ele vai. Helena Mara, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para quase todas as mulheres que passaram por aqui. Assim, Pode fazer. nós mulheres, a gente está vendo, a gente tem um medo constante com a gente. É uma realidade, né? Um medo constante de estar só na rua, de encontrar com homens no meio da rua, né? De sentar em algum lugar sozinha, enfim, a gente tem um medo constante. O número de feminicídio está aumentando muito. A violência contra a mulher é uma realidade que está aí e que a gente tem que falar mesmo e tem que combater, né? De alguma forma, a gente tem que estar sempre combatendo. Então, eu vou te perguntar, assim, para além de tudo que a gente já conversou, né? Para toda essa produção, muitas mulheres escrevendo, muitas mulheres produzindo arte, muitas mulheres pensando a realidade, mesmo assim, todas se sentem muito vulneráveis por serem mulheres e tal. Mas eu quero que tu dê a tua opinião, assim, a minha opinião, meu olhar. Certo. Namara, o que significa ser menina, ser mulher
que significa ser mulher, ser menina no Brasil? Leila, quando tu me faz essa pergunta, eu vou assim me voltar lá no passado, né? Eu tenho umas experiências assim, nada muito fácil como mulher, como menina, né, que eu era. Tipo assim, falar disso para mim hoje é libertador, tá? Isso é muito libertador. Eu sofri abuso quanto criança, né? Eu sofri abuso dentro da família, eu sofri abuso por parte de um vizinho que era do lado da casa da minha mãe. É, eu por não ter tanto conhecimento naquela época, eu estou com 54 anos agora, por não ter tanto conhecimento em geral, porque era muito raro, né? As mães conversarem abertamente sobre sexo, sexualidade. Eu acredito que eu posso estar falando sobre isso, né? É, então, Pode sim, deve falar. eu perdi a minha virgindade com 13 anos de idade por um homem de 20, por um rapaz de 22 anos. Pode-se dizer que isso naquela época era um estrupo, né? E acabei engravidando, sendo mãe solo. Engravidei com 15 anos e tive um filho com 16. Tudo isso naquela época, para mim, foi muito, isso me afetou muito e foi na época em que eu me fechei. Era a época assim que era a época assim que eu não falava sobre isso com ninguém. Até a minha própria família, né? Ela só ficou sabendo de algumas coisas já depois, agora, já depois de com 50 anos de idade, pode-se dizer isso. Mas hoje eu já me sinto bem à vontade para falar sobre isso. Hoje eu já me sinto bem à vontade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou uma professora, eu sou uma educadora, eu sou uma alfabetizadora. Então eu penso assim, você que um dia passou por tudo isso, ou até mais do que eu já passei, eu acredito assim que a gente tem que sim, sabe, se engajar nessa luta, a gente tem que gritar, a gente tem que falar. Quantas crianças no passado, pelo que eu passei, e talvez até hoje esteja ali sozinha, sabe, não se sente à vontade, não se sente livre para colocar isso para fora. Então, o quanto isso foi prejudicial na minha vida, porque isso foi, até eu conseguir romper essas barreiras que me impediam, né? Eu era uma pessoa tímida, uma garota, uma criança tímida, uma criança que não falava, pelas coisas que eu havia enfrentado tudo sozinha, porque eu não me sentia protegida, eu não tinha quem confiar para poder falar, tudo pelo tipo de agressões físicas, porque foi o meu corpo que foi agredido, foi meu corpo que foi tocado sem a minha permissão. Tá entendendo? Então, hoje, como uma mãe de 3 filhos, avó de 2 netos, tendo uma neta, hoje eu consigo colocar para fora essa dor, essa tristeza que veio lá de trás, tu tá me entendendo? Eu consegui romper essas barreiras a partir do momento que eu começo a ser alfabetizadora, a partir do momento que eu começo a ser uma educadora, a partir do momento que eu consigo ter voz, né? E então, quando lhe dão esse espaço de fala, é isso que a gente deve fazer, sabe? Não importa mais o que ficou lá atrás, importa o que você pode fazer por outras crianças, por outras meninas, por outras mulheres, sabe? O que você pode fazer agora, porque eu acredito que sim, ainda exista muitas crianças aí que estejam sofrendo o que eu sofri um dia e que ficou caladinha lá, que não falou nada para a mãe, não falou nada para o pai, não falou nada para ninguém, sabe? Você ser aliciada por um vizinho, sabe? Você sofrer com aquilo sozinho que o seu vizinho está fazendo com você. Enfim, acontece tudo isso porque às vezes a gente se fecha com medo de falar, porque ainda tem aquela coisa de dizer assim, tu foi culpada, alguma coisa tu fizeste, sabe? Qual foi o momento que tu deu uma chance para que isso acontecesse, né? Então, hoje em dia, como uma mulher de 54 anos, eu já consigo realmente ver isso de outra forma, já consigo ficar indignada com situações que eu vejo e que se eu puder de alguma forma impedir ou de alguma forma intervir ali naquele momento, eu faço isso. Porque já aconteceu ocasiões em que eu, com alunas de quarto ano, né, para um passeio,
E dentro do ônibus, simplesmente as meninas todas ainda garotinhas de 9 anos, 10 anos, e homens olhando para o corpo com aquele desejo, com aquele olhar malicioso, sabe? E eu esculhambar mesmo, sabe? Falar dentro do ônibus, pare de ficar olhando para as meninas que você está olhando desse jeito, sabe? De querer oferecer doce para as crianças na minha frente, eu não permiti isso acontecer. Então eu penso, Leila, sobre tudo isso que, infelizmente, né? Infelizmente, a gente fala assim, por mais leis que existam, ainda existe ainda essas pessoas que são mau caráter, são cretinas, sabe? São covardes porque querem se aproveitar da inocência das crianças. E, infelizmente, essas pessoas estão por aí ainda. Não, a gente não tem como eliminá-las, né? Infelizmente, nós não temos como fazer isso. E aí a única forma que a gente tem é usar o que a gente tem a nosso favor, sabe? É isso que tem que motivar todas as mulheres a se reunir para lutar contra isso, sabe? Poder proteger essas crianças, como eu te falei, igual eu que estava lá quietinha e não podia falar nada para ninguém. Muito forte. Muito obrigada por Sim, esse depoimento. Esse depoimento vai ajudar a libertar muitas mulheres, tenho certeza disso. assim eu espero. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço, obrigada. Leila. Te agradeço por esse espaço, te agradeço por estar me dando essa liberdade de estar falando isso. É muito importante, a gente tem sempre que falar, a gente tem que se unir, porque a gente está o tempo todo em risco, a gente está em risco. Ser mulher no Brasil está em risco o tempo todo. Sim. Independente de tua classe social, né, da tua profissão, de onde tu mora, independente. Tá Eu em sofri risco. uma agressão física, para te ter uma ideia. Há muitos anos atrás eu sofri uma agressão física de um homem, porque o homem simplesmente é, ele queria dar em cima de mim e ele queria porque queria que eu ficasse com ele, que eu falasse com ele. Eu disse para ele que eu não tinha nada para falar com ele. E ele me tacou um tapa na minha cara. Tipo isso. Tipo assim, sua vagabunda, isso e aquilo. E pai me tacou um tapa na minha cara, porque ele achava que eu tinha. Sério, Leila, Tinha sério, sério. obrigação de corresponder a Sim, ele. sim, ele queria isso, entendeu? Não aceitou a rejeição, né? E é essas lutas que a gente tem que ter É, diárias, sabe? é, Nós não somos obrigados a fazer nada que a gente não queira. Nós não somos obrigados a ninguém, permitir que ninguém nos toque se a gente não quer esse toque. Nós não podemos jamais permitir que nada seja feito que não seja feita com a nossa vontade, com o meu sim, entendeu? Se não tem o sim, então tu não pode fazer. sim. Muito importante dizer isso. E a gente tem sim que lutar para proteger essas meninas, proteger os meninos, né? Proteger as crianças dessa violência. Tem que denunciar e tem que sempre estar metendo a colher em todas as situações de violência doméstica, sim. A gente tem que estar cutucando, a gente tem que estar falando, sim. A gente tem que dizer o que está se passando de verdade nessa sociedade que só explora, que só maltrata a Isso gente, mesmo. né? Tu, como mulher negra, sabe muito bem que o racismo é uma realidade que está no Brasil aqui enraizada, igualzinho ao machismo, esse patriarcado escroto traz todas essas consequências, o racismo, o machismo, o sexismo, né? Sim. A transfobia, a LGBTfobia, é horrível, horrível. E a gente tem que Esse estar tipo o de tempo. preconceito aí a gente vive no nosso dia a dia. E o objetivo desse evento também é isso, sabe? Trazer as trajetórias e dar espaço para as mulheres falarem, contarem sua história e dizer o que pensa mesmo, sabe? É uma hora para a gente conversar e colocar em pauta aquilo que está ao nosso redor, que está incomodando, que a gente está produzindo, que a gente está pensando, e como a gente está mudando realmente essa realidade, porque às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não faz diferença nenhuma, não cutuque nada, né? Agora eu estava pensando nisso. Será que fazer esse projeto muda alguma coisa?
Mas eu disse, não, vou continuar. Já me disseram que muda, eu vou tentar, né? Vamos lá, a gente está aqui para isso, sabe? Muda sim, Leila. A gente não pode achar que o que a gente faz não vai surtir efeito. Surte sim efeito. É como eu te falei, né? Alguém talvez consiga se ver na minha história, sabe? Hum, Alguém consiga se ver na história de outras mulheres que já passaram por aqui e deram seu depoimento também. Porque o que a gente, como eu te falei, é uma coisa agora para mim passou a ser libertador, né? Então, se te libertou, vai libertar outras pessoas também. Eu quero realmente que alguém ou alguma menina ou alguma mulher se veja na minha história e consiga se libertar como eu. Porque falar daquilo que tu viveu, não importa quanto tempo tenha sido, mas falar se torna libertador e vai ajudar a libertar outras mulheres também que já tenham passado por isso, que talvez tenha se fechado como uma ostra, igualmente como eu, e consiga colocar para fora o que está apertando, porque deixa traumas, sabe? Te deixa traumas, te sim. deixa sequelas, e até tu realmente tu conseguir ser forte para poder romper tudo isso, não é fácil, Leila. Não é nada Sim, com fácil. certeza, não é nada fácil, Então, eu né? acredito que vai surtir sim efeito. Você tem que continuar com esse trabalho lindo, que você vai colher os frutos lá na frente. Você vai ver mulheres te parabenizando, porque esse espaço é importante, sabe? Ter essa fala, ter esse espaço, você poder falar é muito importante. Sim, espero. Inamara, muito obrigada, foi muito bacana te ter aqui, conhecer a tua história, ouvir as tuas poesias, ouvir esse teu relato, né? E a gente ter essa chamada de atenção, né? E a Sim, gente continuar e a gente continuar brigando, continuar lutando, continuar produzindo arte, continuar produzindo poesia, né? certeza. Trazendo trazendo as dúvidas e as belezas desse mundão aí de meu Deus, para que a gente mude a realidade, né? Passinho em passinho a gente vai transformando as coisas. Porque quando Com as mulheres certeza, se movimentam, transformam a história, né? Isso. com certeza que sim. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada Eu que te mesmo por ter agradeço. disponibilizado esse tempo aí para gente, ter vindo falar. Consegui, né? Consegui encontrar um tempinho, Conseguiu, conseguiu. mas precisando, estamos por aqui, Leila. Pode contar comigo, tá bom? Eu estou junto nessa luta. O que você precisar, a gente está aí. Muito obrigada. É isso aí, galera. Quem assistiu até aqui, muito obrigada. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem conteúdo de qualidade e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.